Olá, pessoal. Eu sou o Marcos Takiaki e hoje eu estou com a Cibele Rocha Ferreira, uma pessoa que tem uma experiência muito grande e que é uma especialista em desenvolver e transformar pessoas e empresas de controle de pragas. E a gente vai falar sobre pessoas, processos e produtos. Tudo bem, Cibele? Tudo bem, Marcos. Cibele, a gente sabe que uma dificuldade que as empresas têm é justamente a gestão de pessoas e dentro do nosso segmento, né, os controladores, os operadores são peça fundamental nesse sentido. Sim. Como que a gente pode transformar um simples operador num especialista? Através da capacitação. Não vejo outra forma, né, a não ser a capacitação. Porque é necessário mudar essa mentalidade para que o operador ele não só aplique produto, né? Tem aquela palavra veneno, né? Que quem me conhece sabe que eu não gosto de usar. Então, não é um aplicador de veneno. Ele tem que aprender a fazer uma inspeção, primeiramente, desse local, né? Porque a partir da inspeção, ele tem um diagnóstico da situação e aí sim ele faz um planejamento estratégico, né, bem inteligente do controle. Eu costumo dizer que a inspeção ela é a etapa mais importante no controle de pragas. É verdade. Então, ali na inspeção, você vai verificar, por exemplo, qual é a praga. E o ponto de partida do controle, ele é a identificação da praga, né? Através desse conhecimento, ele vai entender da biologia e do comportamento. O controle só vai ser eficiente e até mesmo com menos gasto de produto a partir do momento que ele entende a biologia e o comportamento, porque ele sabe onde ele vai aplicar o produto, né? Sim. O operador, ele não pode ser somente aquele que conhece o nome comercial do produto, mas sim aquele que entende o mecanismo do princípio ativo, que conhece bem as formulações disponíveis no mercado, que sabe quando e onde utilizá-las, né? Uhum. Não só com a parte técnica, mas também com a parte de segurança. Sim. Né? E não pode ser aquele técnico que também só aplica. Ele tem que ser um técnico que faz os registros, que cria evidências do controle de pragas, das ações, né, que ele está tomando naquele local onde ele está realizando o tratamento. Então, isso protege a empresa juridicamente, profissionaliza o serviço, né, passa mais credibilidade, confiança para o cliente. Interessante o que você está falando, né? Porque, assim, isso também está muito relacionado ao processo, né? Dentro das empresas. O problema é que, às vezes, as empresas e as pessoas, elas confundem muito processos com hábitos. Sim. E, assim, quais são as diferenças? Qual é a diferença entre processo e hábito, por exemplo? O processo, ele é padronizado. Então, ele é determinado através de um conteúdo técnico que vai transformá-lo ali num padrão, né? Quantas vezes a gente vai a um local, gosta de estar ali, tem um bom atendimento, por exemplo, num restaurante, você é muito bem servido, então você sai dali já querendo voltar, não é assim? Verdade. E quando você retorna, você já não encontra mais o que você vivenciou da primeira vez. Sim. Então, o que a gente logo pensa? Não manteve o padrão, né? Uhum. Então, quando se tem um padrão já estabelecido, qualquer pessoa, ela vai executar da mesma forma. Então, isso garante, primeiramente, qualidade do serviço que é prestado, né? O procedimento operacional, ele auxilia as empresas a manter esse padrão de qualidade. Agora, o hábito é aquele funcionário que faz do jeito dele, conforme o costume, do jeito que ele acha. Então, se tem 10 pessoas fazendo a sua maneira, nós vamos ter 10 resultados diferentes. Então, isso não cria um padrão, né?
de qualidade. E isso, claro, é muito ruim para a empresa e traz inúmeros prejuízos, né, econômicos e não o lucro que é o que toda empresa quer obter. Não gera fidelidade, né? Também, não gera fidelidade. Isso é impressionante. Quando você tem um atendimento bom, você acaba querendo voltar. Né? E tem algo que eu aprendi com você que eu nunca esqueci. Uma vez em uma palestra sua, você falou que é muito mais importante a gente manter um cliente fidelizado do que conquistar novos clientes. É verdade. É com uma certeza. verdade. Porque se eu tenho essa qualidade, toda vez que eu presto um serviço para um cliente, eu vou conseguir fidelizá-lo, né? E isso vai trazer inúmeros benefícios para a empresa. Esse cliente, por exemplo, não vai pedir um desconto, né? Não, exatamente. Ele você já tem conhece a qualidade. Né? Tem a confiança do cliente, né? Sibeli, ainda assim, antes de eu fazer a outra pergunta, é muito comum acontecer o seguinte, né? Uma empresa tem lá 10 operadores, mas o cliente sempre pede o José. Não, eu quero que você mande o José. Tá totalmente relacionado a isso que a gente falou agora, né? Sim. A gente não tem uma padronização, assim, né, do serviço, né? Sim, e se pedem o José, é porque o José executa bem, né, aquela atividade. Sim. E eu já vi isso também até dentro das empresas, né? O pessoal ali do operacional falarem, meu sonho é ter 10 funcionários como o fulano de tal, né? Porque é aquele técnico que executa bem o trabalho. Sim. Né? Então, da mesma forma, o cliente vai ter as preferências. E por que não todos executarem da mesma forma, né? Sim, sim. Com esse padrão? Sibeli, você me respondeu, agora veio à cabeça uma pergunta sobre processos, né? Como que a gente implanta processos? Como que é feito como é que eu faço para padronizar essas pessoas? A gente pode começar com o POP, né? Isso. Porque ele é um procedimento operacional padrão que vai ser descrito. Então, nas controladoras de pragas, são documentos exigidos até pela vigilância, né? Principalmente quanto às atividades que são executadas ali no dia a dia, as operações rotineiras, né? Mas você, numa empresa de controle de pragas, pode ter um POP descrito do que você quiser. Às vezes até de como vai atender um telefone, né? Quando o cliente liga, o atendimento quando o técnico chega ao local, né? Como ele deve proceder? Legal. O que ele deve fazer? Né? Quais os cuidados ele precisa ter ali, onde ele vai colocar os produtos, enfim. Então, isso tudo pode ser descrito para que se consiga manter esse padrão visando a qualidade e também a segurança, né, na prestação do serviço. Na verdade, isso tudo são o quê? Boas práticas operacionais, né? Certo, certo. Muito bom. Aí o nosso tema aqui, então, é pessoas, processos e produtos. E eu sei que você, né, trabalha em vários lugares, presta serviço para muitas empresas, treina muitas empresas, muitas pessoas. Assim, do teu ponto de vista, né, como eu faço para escolher um bom produto? Quais seriam as formas de você definir a tecnologia, os produtos que vão ser utilizados? Aí, mais uma vez, a gente retorna para a capacitação, né? Por quê? Eu preciso saber primeiro qual é a praga, né? Identificar essa praga, identificar o nível de infestação, quais sinais e vestígios ela deixa. Então, por isso, esse conhecimento, ele é primordial. E quanto à escolha do produto, vai, então, né, depender da praga que está ali. Quando uma praga ela tem hábito gregário, como uma blatela germânica, a gente sabe que produtos para aplicações localizadas, que nós chamamos de spot, eles são muito mais eficientes, né? Porque você faz a aplicação ali direta no foco de agregação. Então, a gente não... Por que a gente depende desse conhecimento primeiramente? Para a gente fazer uma aplicação inteligente, né? Onde que essa praga tem o hábito de esconder? Qual é o
esconderijo preferencial dela, né? Onde ela passa? Quais são os locais em que ela transita? Porque serão esses os locais a serem tratados, né? Por isso que eu falo do controle de forma inteligente. Tá. Então, por isso o técnico precisa desse conhecimento para ele não fazer aplicações onde não há necessidade, né? Certo. Bom, em relação à tua experiência, quais são os 3 produtos que não podem faltar numa empresa? 3 tecnologias, enfim. Se você conseguir ser tão simples assim, vai ser ótimo para o nosso público aí. Primeiramente, é pensar, né, nas pragas que são alvo do controle daquela empresa, porque nós temos várias pragas, vários vetores, sabemos que nem todas as empresas fazem o controle de todas essas pragas. Então, quais são as principais pragas que essa empresa controla, né? Se ela controla barata, roedor, formiga e escorpião, ela tem que escolher produtos mais adequados conforme a biologia dessas pragas, né? Certo. Eu costumo dizer que não basta estar no rótulo para ser o melhor produto para aquela praga. Com certeza. Né? A indicação está ali, mas a gente precisa ter o conhecimento de como essa praga pode, por exemplo, identificar um princípio ativo com uma ação irritante naquele local. Então, aí a gente vai fazer escolhas de princípios ativos mais adequados, né? Então, isso pode acontecer com os escorpiões, com as formigas, por exemplo. Né? Então, pensar primeiramente nas pragas, pensar na segurança, porque a maioria dos ambientes que nós tratamos hoje, eles são ambientes internos, onde a gente tem pessoas, né? Claro que as pessoas têm que sair, têm que respeitar o período de reentrada, mas essas pessoas vão voltar. Animais domésticos também vão retornar. Então, nós temos, por exemplo, formulações mais seguras para esses ambientes, né? Sim. Com menos odor, que é o caso de uma suspensão concentrada, por exemplo, né? Sim. Além de ter uma ação residual boa, né? Sim. Que, inclusive, permite um controle mais a longo prazo. Tá. E nos últimos anos, o mercado também investiu muito nas misturas, né? Então, escolher misturas prontas também é uma ótima opção. Muitas vezes você tem ali um produto que tem ação adulticida, juntamente com o inibidor de crescimento, Legal. que vai conseguir controlar todo o ciclo, né, da praga que está naquele local. Mas a gente precisa lembrar que esses princípios, nas misturas, eles têm que ter uma ação de sinergia, né, um complementar a ação do outro. É importante. A maioria desses produtos tem amplo espectro, então você pode ter um produto na sua empresa que controla várias pragas, né? Certo. Que tem um bom rendimento, então o custo-dose vai ser menor e ainda pode atuar no manejo de resistência de algumas pragas, como a blatela, por exemplo. Legal. Então seria uma boa opção, mas temos outras também, né? Como os produtos para aplicação spot, como eu comentei agora há pouco, aerosóis, os géis, né? Sim, sim. E quanto a raticidas, a gente tem, né, aqueles de segunda geração que são mais eficientes por serem mais rápidos, né? A gente consegue controlar de forma mais rápida uma infestação, por exemplo, num local que tem uma alta competição alimentar, que é um desafio que a gente enfrenta, né, na maioria dos locais onde a gente vai controlar as infestações de roedores. Entendi. Maravilha. Então, vamos ver aqui se eu entendi. Desses 3 produtos. Produtos de aplicação spot, né, direcionados, aí você tem um gel, você tem um aerossol, você tem até produtos líquidos com essa função. Sim. Produtos que tenham, eventualmente, mistura, né, de princípios ativos, e aí pode ser o próprio SC. Sim. Tem a opção do WG também, que é bem interessante. Sim. E os raticidas de segunda geração. Sim. Correto? Sim. Bacana.
Agora eu vou te dar um desafio. Se você fosse iniciar uma empresa do zero, quais seriam os passos que você implementaria? Quais seriam os principais passos para iniciar ou recomeçar uma empresa de controle de pragas? Bom, para iniciar, eu acho que a primeira preocupação, né, que o empresário precisa ter é com a parte de documentação. E aí ele precisa conhecer as leis que regem o setor de controle de pragas, né? Sim, muito importante. Nós sabemos que há uma exigência quanto às licenças, né, para que essa empresa ela opere dentro da lei. Então, alvará sanitário, licença ambiental. Então, o foco, primeiramente, é nessa parte de documentação, né? Tá. Claro que não são somente essas, tem aquela outra parte que um contador pode auxiliar, né? Mas depois vem essa parte aí de adequação também da estrutura física, né? Para a obtenção do alvará sanitário, que seria aí o documento mais importante, né? Para execução da atividade, inclusive obrigatório, né? Por Sim. lei, as empresas não podem prestar o serviço sem esse documento. Então, essa parte aí de documentação, adequação de estrutura física, eu acho que seria ali a inicial, né, para começar uma empresa. E aí depois é necessário também conhecimento, né? Então, o conhecimento no que diz respeito às pragas, aos vetores, né? A biologia, o comportamento, o controle, quais produtos utilizar, né? Quais equipamentos. E aí a gente tem é muito vasto isso, né? Porque, como a gente vem falando, o mercado ele evoluiu muito. Então, a gente tem produtos mais adequados, equipamentos também, né, que são muito mais práticos para execução do serviço, e vem a parte também que a gente comentou em outro podcast, que é a gestão de pessoas, né, os processos. Então, é um conjunto que vai fazer com que essa empresa ela funcione, mas antes é necessário haver todo esse preparo, né, como traçar um mapa onde ele vai colocar ali o passo a passo, estabelecer a prioridade, os prazos para execução, né? Legal. Acho que a gente conseguiu falar bastante, né, sobre pessoas, processos e produtos. Agradeço demais a sua participação no podcast. Pessoal, fica a dica. Quem aprende antes, cresce mais. Obrigado, viu, Cibele, pela participação. Eu que agradeço, foi uma honra mais uma vez participar, né, de um podcast com você. Obrigado.